A Fórmula 1 já anunciou, os novos motores estão chegando na categoria e podem mudar tudo na história da maior categoria do automobilismo mundial, mudando alguns fatores muito importantes e que podem gerar um grid de até mais de 30 carros em uma corrida apenas. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e é isso mesmo, os motores da Fórmula 1 sim, mudarão a partir de 2026. Nós já sabemos, o regulamento técnico vai mudar a partir do ano que vem, de 2022, com novos carros, menos pressão aerodinâmica, muito mais disputas por posições, muito provavelmente. Isso vai ser incrível, mas os motores continuarão sendo os mesmos, o que sim gera um certo problema ambiental, certo problema de desenvolvimento de motores e além disso tudo, também não influencia ou talvez incentiva novas montadoras a entrarem na Fórmula 1. Mas a partir de 2026 isso tudo muda e acaba que os motores também influenciarão para que novas equipes estejam entrando na maior categoria do automobilismo mundial. E isso pode influenciar de forma que talvez até mesmo garanta que tenha mais de 30 carros no grid, como aconteceu, por exemplo, em algumas corridas do ano de 1984, onde nós chegamos a ter 17 equipes no decorrer daquela temporada especificamente. Claro que isso seria incrível por diversos motivos que eu vou trazer aqui no vídeo e vou explicar, é claro, quais são as novas configurações do motor de 2026. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, o seu joinha, porque isso ajuda demais esse canal a crescer e, claro, me incentiva cada vez mais a fazer vídeos melhores para você. Então não esquece, já deixa o seu joinha aqui embaixo porque é de graça. Essas mudanças foram anunciadas pelo Conselho Mundial da FIA, que se reuniu justamente na intenção de entender o que eles deveriam ou não fazer com os novos motores de 2026. Nessa decisão também estavam incluídas as equipes da Fórmula 1 de uma forma geral e até mesmo as postulantes a equipes ou fornecedoras de motores a partir de 2026. E justamente levando em conta a opinião de cada uma dessas equipes e, claro, do contexto mundial de uma forma geral, acaba que eles decidiram como vai ser os novos motores da Fórmula 1 a partir de 2026. Um dos principais objetivos é que o motor seja 100% sustentável, ou seja, zero emissão de carbono. Muita gente acha que isso seria um motor 100% elétrico, como por exemplo da Fórmula E, mas essa não é a intenção da Fórmula 1 e nunca foi. A grande intenção da Fórmula 1 é fazer combustíveis sintéticos, ou seja, combustíveis que mesmo depois da combustão não gerassem algum tipo de dano ao meio ambiente ou um dano considerável, ou seja, que não tivessem emissões de carbono. É provável que a Fórmula 1 utilize sim combustíveis sintéticos e, aliados a isso, alguns componentes de reversão em energia elétrica, ou seja, algum tipo de componente que consiga transformar a energia mecânica do motor ou energia calorífica em energia elétrica e dessa forma consiga converter isso em potência, como por exemplo nos sistemas que existem hoje, que são o ERS, que utiliza o MGU-K e MGU-H, ou talvez até mesmo como sistemas de 2009, que era o KERS, que também utilizava energia elétrica para gerar mais potência nos motores da Fórmula 1. E talvez você pense que isso seja um retrocesso, mas para deixar bem claro, os motores de combustão interna têm baixíssima eficiência. Para quem não sabe, os motores mais eficientes de combustão interna do mundo são justamente os motores da Fórmula 1, que batem aproximadamente 50% de eficiência. Ou seja, dentro do motor, quando acontece a explosão ali dentro da camisa, acaba que apenas 50% dessa força é direcionada à potência que vai para a roda. O restante ou se transforma em som, energia sonora, que é o barulho que você ouve dos carros, ou então em calor, que é justamente esse calor que sai do escapamento ou que se dissipa ali em todo o escapamento do carro e até mesmo dentro do motor em si. Ou seja, baixíssima eficiência energética. Quanto menos explosão houver dentro do pistão e mais energia for reaproveitada através dos freios
ou de outros sistemas, mais eficiente se torna o motor. Ou seja, esses outros 50% que são perdidos, por exemplo, através do calor, podem ser recuperados, pelo menos parte deles, através de outros sistemas de recuperação de energia. Através disso, acaba que o motor consegue ser mais eficiente do que 50%. E isso acaba se tornando também uma grande vantagem para a Fórmula 1 e nos mostrando também que os carros de rua podem se desenvolver nesse sentido, se transformando, por exemplo, os carros híbridos que nós vemos hoje em dia. E agora que você já entendeu exatamente por que isso é tão interessante, a FIA também falou sobre outras questões. É importante também que os sistemas híbridos acabem se tornando um pouquinho maiores, 350 kW de potência, e vai haver o abolimento do MGU-H dos motores, que é um sistema de recuperação de energia que é muito caro e que faz esses motores justamente ter um valor um pouco mais alto e limita-se a entrada de novos fornecedores à Fórmula 1. E justamente na intenção de diminuir o custo de produção, eles querem implementar também um novo teto de gastos para esses motores, ou seja, é importante que as fabricantes possam gastar até no máximo um valor X, que ainda não foi anunciado. E isso também vai fazer com que outras fabricantes ao redor do mundo todo tenham mais interesse em entrar na maior categoria do automobilismo mundial, justamente na intenção de conseguir desenvolver algum tipo de produto que aumente a eficiência energética dos seus carros e possa ser aplicado nos carros de rua, diminuindo assim os gastos com combustível dos proprietários e também aumentando a sustentabilidade dos seus motores nos carros de rua ao redor do mundo todo. Uma das grandes fabricantes que tem interesse em entrar na Fórmula 1 é justamente a Volkswagen, ou através da Porsche, ou através da Audi, ou talvez até mesmo as duas juntas a partir de 2026. Mas isso é algo que eu falei até em outro vídeo aqui do canal, que vai ser postado ou já foi em algum desses dias por agora. Você vai saber se já tiver sido postado. Se já tiver sido, é só você dar uma procurada aqui nos vídeos do canal. E os objetivos principais com isso tudo são gerar motores mais sustentáveis, mais baratos e também que geram mais competitividade entre os competidores. Ou seja, também é a intenção da FIA que não aconteça de um dos motores se sobrepor muito sobre outros, como aconteceu nessa era híbrida da Fórmula 1, onde a Mercedes acabou dominando de certa forma sobre as outras equipes, tanto sobre o Red Bull quanto sobre Ferrari, por exemplo, que foram as duas principais equipes que brigaram contra a Mercedes pelo título mundial nos últimos anos. A intenção da FIA é que isso não aconteça mais, pelo menos não através dos motores em si. Mas para quem também ficou triste que os ruídos dos motores podem diminuir, na verdade, a FIA também se preocupa com isso e com a capacidade em si de competição. Ou seja, ela também se preocupa com você que gosta do barulho da Fórmula 1 ou do barulho antigo, daqueles motores antigos da época ali de 2008, por exemplo, com barulhos lindos, maravilhosos. A gente sabe que era muito bonito. E aparentemente a FIA também se preocupa com isso. A Fórmula 1 em si também se preocupa com você. E aparentemente eles vão conseguir fazer motores mais eficientes, talvez não tão barulhentos, mas que ainda assim tragam um barulho bacana para você que curte. O que você achou disso tudo? Você acha realmente que isso pode ser o futuro da Fórmula 1 e pode trazer talvez novas equipes para a grande categoria aí do automobilismo? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Talvez você esteja achando que o que eu coloquei nesse vídeo seja clickbait. Mais de 30 equipes num grid da Fórmula 1 e você não falou até agora nada sobre isso. Claro que nessa notícia especificamente não fala sobre isso, mas isso realmente é uma possibilidade. Isso porque eu leio muitas outras notícias aí ao redor do mundo. Inclusive essa tá aqui embaixo, nas fontes. E por que seria tão grande possibilidade? Na verdade, a Volkswagen já diz, existe a possibilidade das duas equipes estarem dentro da Fórmula 1, as duas do grupo Volkswagen. Nessas condições específicas, e seriam mais duas fornecedoras, se fossem apenas de motores. A Bugatti é outra possibilidade de também estar junto dessas duas. Já seriam 3 fornecedoras de motores? Hoje em dia nós já temos muitas. Tem a Ferrari, a Mercedes, a Renault e agora a Red Bull. 4 fornecedoras. Se nós tivéssemos mais 3, seriam 7 no total. E nós temos apenas 10 equipes.
Acredito eu que existe a tendência sim da entrada de mais equipes da Fórmula 1. Hoje em dia nós temos 10. Se essas outras 3 fornecedoras entrarem como equipes, seriam 13, consequentemente 26 carros na Fórmula 1. E não custaria nada que outras equipes se sentissem motivadas a entrar também na maior categoria do automobilismo mundial, já que o foco é diminuição de custos e isso que barrava tanto novas equipes de entrarem na Fórmula 1. Ou seja, eu acho que se torna cada vez mais provável a entrada de mais de 30 carros na categoria, que iria incentivar sim a entrada de novos pilotos da base e talvez novos pilotos brasileiros também, considerando principalmente que existe aí Felipe Drugovich, Caio Collet e até mesmo Rafael Câmara, que são pilotos das categorias de base e que são pilotos muito talentosos, que poderiam aproveitar inclusive essas novas oportunidades da Fórmula 1 de trazer novos pilotos e novas equipes para a categoria de uma forma geral. Mas como eu sempre digo, se você tem uma opinião diferente, você é muito bem-vindo aqui também, inclusive para deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curtiu a minha análise de certa forma, não esquece, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para todas as notificações. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!